Você vai ouvir agora o Bolo Macabro, mais um quadro do Bolinho de Chuca. Essa história aconteceu no Rio de Janeiro, em 2018, na época que o Lucas era um estudante de jornalismo. E ele trabalhava e estudava muito, então ele me disse que ele estava sempre cansado e que ele ficava o dia inteiro fora de casa. E aí o Lucas já estava voltando para casa à noite, por volta das 10 horas, e ele me disse que ele estava com muito calor, porque a noite estava bem quente, como de costume no Rio de Janeiro. E a cidade estava bem agitada, era pós-carnaval, então tinha muita gente na rua. E como as ruas estavam muito cheias, ele pensou que ele poderia pegar um atalho, que ele não costumava pegar, porque era um caminho mais perigoso. Mesmo ele sabendo que a cidade estava mais cheia de gente, ele sempre teve muito medo de passar por esse caminho, porque ele sempre ouvia histórias de assalto e acontecimentos estranhos nessa área. Mas ele achava que também era exagero da galera, né? E aí, enquanto ele caminhava pelas ruas, ele percebeu que não estava tão cheio de gente assim. As ruas estavam vazias. E aí ele começou a ficar meio receoso. A iluminação pública era fraca, como já era tarde, não tinha tantas casas, tantas luzes das casas acesas, e ele começou a apertar o passo. Ele só ouvia os passos dele na rua, de tão silencioso que estava. Ele estava quase chegando em casa e ele dobrou a esquina e viu uma pessoa, era uma mulher, parada próximo a uma árvore e de costas para ele. A mulher estava vestida com roupas velhas, tinha um cabelo bem bagunçado e não percebeu que ele estava se aproximando. E aí ele teve cuidado, né, para ela não se assustar. Ele não quis chegando e foi bem devagar se aproximando para que ela não se assustasse. E aí ele parou perto dela e perguntou se ela estava bem, se ela precisava de ajuda, já que ela estava ali sozinha, à noite, parada, numa rua vazia. E aí a mulher não respondeu e permaneceu parada. Ele estranhou e até que ela começou a se virar lentamente para encarar o Lucas. E ele percebeu que os olhos dela estavam meio vazios, meio sem vida mesmo. E aí ele sentiu um arrepio percorrer todo o corpo e uma sensação de pavor começou a dominar o Lucas. Ele não conseguia se mover. E a mulher, nessa hora, foi andando na direção do Lucas. Só que assim, os movimentos dela não eram naturais, não é como se ela estivesse andando. Ela parecia flutuar pelo chão, só que não fazia barulho nenhum. Ela olhando para ele, isso questão de segundos, assim. Ele me falando isso, ele disse que parecia coisa de 5 segundos no máximo. Quando ela foi se aproximando mais dele, ele percebeu que o rosto dela estava muito, muito pálido e machucado perto da bochecha, como se ela tivesse sofrido algum tipo de agressão muito grave. Ele conseguiu se mover na hora e, sem pensar, ele deu meia volta e correu muito, o mais rápido que ele pôde. E aí ele começou a ouvir passos bem rápidos atrás dele, e não eram passos dele, só que ele não olhava para trás, porque ele estava com tanto medo, o coração dele batia tão descompassado, que ele corria cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E aí, finalmente, ele chegou até uma rua mais movimentada, onde tinham algumas pessoas saindo de bares, só que ele ainda estava muito temeroso e tremendo. Ele olhou para trás e viu que a mulher não estava mais atrás dele, que não havia nenhum sinal em nenhum lugar. E como ele estava com muito medo, ele parou, sentou, tomou um suco numa banquinha para
ficar mais tranquilo antes de voltar para o caminho que ele costumava fazer sempre, aquele caminho mais seguro. E aí ele não estava conseguindo explicar para si mesmo o que estava acontecendo. Ele ficou reflexivo e ele tinha certeza de que ele havia encontrado alguma coisa sobrenatural naquela noite. Bom, esse dia o Lucas conseguiu voltar para casa tranquilo. E aí se passou uma semana na rotina, aquela coisa toda de cansaço. E voltando para casa, agora pelo caminho certo, caminho mais seguro, o Lucas disse que ele estava voltando no ônibus que ele sempre pegava. E aí, voltando dentro do ônibus, ele olhou pela janela e viu a mesma mulher sentada perto da onde ele tinha visto ela a primeira vez. Ele ficou com muito medo. Na hora ele disse que olhou para frente e tentou ignorar aquilo e se seguiu a vida. Ele nunca esqueceu o que tinha acontecido. Ele sempre lembra do rosto pálido, do machucado, da bochecha, dos detalhes que ele viu no rosto. Mas ele nunca soube explicar o que tinha acontecido aquela noite. Ele não sabe se aquilo tudo que ele acha que viveu foi algo de fato sobrenatural ou se ele estava muito cansado e ele estava imaginando coisa. Mas ele me disse que ele sempre foi muito cético a respeito desse tipo de coisa e que a partir daquele momento ele começou a refletir sobre isso e considerar quando os amigos falam suas histórias de terror que já vivenciaram. E ele me disse que ele começou a andar com mais pessoas sempre que ele podia andar em grupo e nunca mais ele passou por aquela rua, mesmo sendo um caminho mais curto para a casa dele. E esse foi o Bolo Macabro de hoje. Envie sua história para bolinhodechuca@gmail.com.